Gostaria de convidá-los a abrirem sua Bíblia no livro de Números. Capítulo 13. No livro de Números, capítulo 13, nós estaremos fazendo a leitura a partir do verso 17. Amém? Que diz assim: Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebrom havia sido destruída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho, pendurando-o numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa dos cachos de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então eles retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a comunidade de Israel. E lhe mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas e jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vivem são de grande estatura, são gigantes. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade disse-lhe: Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Até aí. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fé e incredulidade. Fé e incredulidade. Há uma frase
de um filósofo chamado Epiteto, nascido na Grécia, em Herápolis, que ele vai dizer o seguinte: não é o que acontece com você, mas é como você reage que importa. Não é o que acontece com você, mas como que você reage que importa. A gente acabou de cantar que pode vir tempestades, pode vir doenças, pode vir várias dificuldades, lutas, e nós temos visto pessoas reagindo de diversas formas. A pandemia veio para todos. No entanto, pessoas têm reagido de uma forma diferente. A igreja está aberta para todos, mas nem todos têm a coragem de adorar ao Senhor. Muitos, a sua fé foi abalada, tiveram a sua fé abalada, tiveram a sua fé enfraquecida. Por quê? Reagiram de um modo diferente. Outros, neste momento, falaram: eu preciso buscar mais a Deus. Meu dia da minha morte pode chegar a qualquer momento. Eu não quero estar despreparado, eu quero me preparar. Outros ficaram frios, congelados, se distanciaram, ficaram com medo, apavorado. Então não é o que acontece com você. Pode acontecer diversas coisas com você, mas é como você reage que importa. Outra frase que ele vai dizer, da mesma ideia, mesmo pensamento, ele vai dizer: não somos perturbados pelo que acontece conosco, mas por nossos pensamentos sobre o que acontece conosco. Não somos perturbados, a gente pode estar, ele vai dizer o seguinte, eu lembro que eu estava ministrando essa aula, doente ainda assim feliz, no exílio ainda assim feliz, sofrendo e ainda assim feliz. Não é o que acontece conosco que nós somos perturbados, não somos perturbados pelo que acontece conosco, porque a gente pode estar no exílio, numa prisão, assim como Paulo, ainda está cantando, a gente pode estar louvando como Paulo e Silas, a gente pode estar apanhando lá como os apóstolos apanharam por pregarem o evangelho, e ainda assim saírem cantando, alegre. Você fala assim: que povo maluco, apanharam agora, acabaram de levar uma surra por pregar o evangelho, e ainda sai cantando, se regozijando, por causa de estar sofrendo por causa de Cristo, por causa de pregar o amor de Cristo, por causa de pregar o nome de Cristo. Muitas pessoas ficam perturbadas devido ao seu pensamento. A gente acabou de cantar aqui, a gente sabe que na vida a gente passa por várias provações, várias dificuldades. A vida não é um conto de fadas. E quando nós passamos por uma luta, a gente começa a pensar, tem pessoas que começam a pensar: acho que Deus já me abandonou, acho que Deus não me ama, porque a doença chegou na minha casa, pastor. A tempestade está aí, as lutas estou travando, acho que Deus está irado comigo, está me odiando, porque eu estou passando por essa dificuldade. E a gente começa a ficar mais preocupado ainda, a gente começa a vir aquele monte de pensamentos negativos, e a gente não quer mais orar, a gente não quer mais cantar, a gente não quer mais, eu não estou bem, não vou para a igreja. Se não está bem, a igreja é o teu lugar então. A igreja é o lugar de quem está bem e de quem não está bem. Pode muitas coisas acontecerem conosco, mas qual é o seu pensamento sobre o que está acontecendo com você? Deus soberano? Deus é Pai? Deus é quem cuida de nós? Deus é que não nos abandona? É aquele que está ali cuidando de nós com suas mãos estendidas, nos protegendo, nos guardando? Quem vai nos separar do amor de Deus? Não foi Jesus que morreu por nós naquela cruz? Quando não merecíamos o seu amor, e ainda não merecemos, então Ele continua cuidando de você e de mim? Se Ele foi capaz de entregar a sua vida quando ainda éramos pecadores, e agora que estamos debaixo da sua graça, não cuidará de nós? Não cuidará de você? Não cuidará de mim? Ele não é soberano, Ele nunca perde o controle. Mas quando você tem um pensamento que Deus perdeu o controle de tudo, aí você fica apavorado, aí você corre para lá, para cá, desesperado, gritando, sem saber para onde vai, eu não sei, e mais você quer desistir de tudo. Aqui a gente vê uma passagem onde tem uma mesma dificuldade. Nós temos
duas leituras, dois tipos de olhares diferentes, uma mesma dificuldade, uma mesma situação, a mesma terra, os mesmos povos, mas com olhares diferentes, pensamentos diferentes em relação às dificuldades que eles iriam enfrentar. A gente percebe que o capítulo 13 é onde o povo está perto da terra de Canaã. Eles estavam já andando pelo deserto um período. Então Moisés, recebendo a orientação de Deus, por meio da direção de Deus, ali no versículo 1 do capítulo 13, o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã. Então Deus fala: Moisés, pega aí alguns homens, escolhe, pega alguns líderes, homens corajosos, homens sábios, pega os melhores. Eu quero que você olhe e comece a olhar o currículo de cada um. Esses líderes, esses jovens, quero que você escolha esses 12. Moisés então reuniu 12 espias, com instruções de levantar um relatório detalhado da terra e informações sobre o povo que habitava ali. E qual que era o relatório? Moisés deixou escrito, negócio seguinte, não esqueçam, eu quero que vocês vejam como eles eram, sua força, eu quero que vocês analisem a força dos povos que estão lá, a quantidade, qual a estrutura das cidades, se são cidades fortificadas ou se são cidades sem proteção, pediu também que trouxesse uma amostra do fruto, quem são os habitantes, se são fortes, se não são, a cidade como que é, se a terra é boa, se a terra não é. Ele deu escritinho certinho como que é para eles trazer o relatório. Quero todos esses detalhes. É fraco, forte, são poucos, são muitos, se a terra que habita é boa, se é ruim, se as cidades que vivem são cidades de muros fortificados ou não, solo fértil ou solo pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos e tragam algum fruto da terra. E esses homens, esses 12 homens, esses 12 espias que vão lá fazer um relatório da terra, ficam 40 dias lá vigiando, cuidando, e eles voltam. O povo já está lá, né? Voltaram nossos homens. Está todo mundo ansioso, vamos ver que notícia que eles vão trazer para nós. E eles estão ali aguardando, esperando ansiosamente essas notícias. E quando os espias finalmente voltam, eles disseram que a terra era tão boa quanto o Senhor Deus havia dito, contudo o povo era extremamente forte, eles não conseguiriam derrotá-los. Chega com a notícia boa, então, seguinte, gente, a terra é boa, a terra é maravilhosa, é bem como o Senhor disse, a terra mana leite e mel. Só que tem um porém, é como a gente diz, né? O céu é bom, o céu é maravilhoso, o céu é esplêndido, eu quero morar lá. Aí alguém fala assim, mas também para chegar lá, a gente tem que se manter fiel até a morte, ser fiel até a morte, permanecer firme, ser corajosos. Aí ele chega, mas tem um porém, o povo que está lá é forte demais, as cidades são fortificadas, e nós seremos derrotados. Aquela espera, aquele momento onde eles estavam aguardando, aqueles espias, o povo, Moisés e Arão estavam aguardando aqueles homens, certamente muitos da população de Israel, do povo de Israel naquele momento, eles ficam baixo, então vamos morrer, e agora, o que nós vamos fazer diante das circunstâncias? Suas palavras foram as seguintes: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de que parecíamos gafanhotos. Parecíamos gafanhotos diante deles. Olha qual que era a visão. Os 12 tiveram coragem de executar a tarefa para a qual foram designados. Uma coisa que a gente não pode negar, que eles tiveram coragem, foram homens corajosos, homens que se dedicaram em sua tarefa. Não é fácil, meus queridos. Não é fácil você sair da sua casa, alguém te fala assim, você vai entrar no meio do inimigo, vocês vão entrar numa terra onde vocês não são bem-vindos. Eu quero que vocês sejam bem cautelosos,
Pensa essa tarefa, pega essa missão. Não é uma missão que você vai tranquilo. É uma missão que dá medo. 40 dias, vou ficar no meio dos outros povos como espia, fazer levantamento. Se alguém me pega, meu pescoço já era. Uma coisa que nós não podemos negar é que esses homens foram corajosos para ir neste lugar, para seguir as instruções do Senhor. Os 12. E eles tiveram coragem para começar, coragem para continuar. Mas infelizmente, eles não tiveram coragem para chegar até o fim. Eles olharam, tiveram um relatório, mas a coragem os deixou neste momento. Nós não podemos ir para aquele lugar. Os 12 se empenharam em conhecer a realidade. A conquista da terra dependia do reconhecimento da terra. Não se conquista o que não se conhece. Nós precisamos reconhecer a realidade para enfrentá-la. A gente precisa conhecer. Por que nós estamos aqui nessa manhã? Por que o culto não é somente adoração? Adorar é bom, adorar é maravilhoso, engrandecer o nome do Senhor. Mas também nós precisamos receber as orientações. Nós precisamos conhecer a Deus, o Deus que nós adoramos, o Senhor dos exércitos, o Deus que se revela nas Escrituras, o nosso Deus que nos guia, o Deus que nos guarda, que no momento quando o exército de Faraó vem atrás de nós, ele nos faz passar no meio do mar. É o momento quando o exército é muito maior do que nós, ele tem o poder de parar a terra. Ele tem poder de nos dar estratégias para como lutar contra os inimigos. É Ele que na palavra diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura celestial, buscar ser cheio do Espírito Santo. Então nós temos que conhecer, um reconhecimento de quem é o nosso Deus, um reconhecimento de quem é o nosso inimigo, porque nós temos que saber como que o inimigo tem tentado nos destruir, por meio de tentação e sedução. Como que o inimigo tentou destruir Jesus no deserto? Está com fome? Eu te ofereço aquilo que você mais tem necessidade agora no momento. Qual que é a sua necessidade? É pão? Toma pão. Me adora, Senhor Jesus. Eu te darei todos os reinos da terra. Sedução. Nós temos que conhecer como que o inimigo às vezes tem tentado nos tirar da presença de Deus. O reconhecimento faz parte, reconhecer. Você se deleitar nas Escrituras e buscar as orientações do Senhor. Uma coisa, perceba, grave bem, uma coisa é o problema, as pessoas ou os desafios olharem para nós e achar que não podemos enfrentá-los. Uma coisa são os gigantes, são as outras pessoas olharem para você e falar assim: quem é você para derrotar? Quem é você para conseguir vencer as tentações do diabo? Quem é você, o exército, o inimigo, olhar para você e falar assim: você é fraco demais. Uma coisa é o Golias olhar para o irmão Sérgio e falar assim: irmão Sérgio, vem, quem é você? Você é pequeno. Golias ser grande, Golias olhar para Davi, olhar e falar assim: Davi, quem é você? Você não tem poder nenhum. Uma coisa é Golias ter esse olhar, de que nós não vamos conseguir vencer. A outra totalmente diferente. A outra totalmente diferente, muito mais séria, é quando olhamos para essas coisas, o adversário, os problemas, e declaramos que não poderemos enfrentá-la. A gente não vai conseguir. Verdade. O povo de Israel estava o quê? Olhava para Golias e falava assim: a gente não pode ir contra aquele soldado. O povo de Israel olhou para Faraó e falou assim: agora a gente vai morrer aqui no deserto. O povo de Israel olhou para essas cidades fortificadas, os gigantes que estavam lá, e falaram assim: nós não poderemos. Pode muito bem aqueles gigantes, aqueles homens daquela terra olharem para o povo de Israel: povo pequeno, não vai conseguir. Mas totalmente diferente quando aquele povo deixa de acreditar no Deus que eles servem. Isso é totalmente diferente, isso é muito mais grave. As pessoas podem olhar para nós e falar assim: igreja pequena, igreja sem poder. Mas é totalmente diferente quando a gente começa a enxergar que nós somos um povo escolhido de Deus. Nós somos o que? Generais, embaixadores de Cristo Jesus. E quando eu chego no lugar, eu não chego Kleberson, mas chega o Espírito Santo de Deus naquele lugar. Chega o Espírito de Deus naquela casa. Quando eu começo a orar, não sou eu orando, mas é o Espírito de Deus
ministrando ao coração das pessoas. Pastor, mas eu não sei se a pessoa vai curar. Não é você, é Deus. É Deus quem faz as coisas. Em que erraram esses 10 espias? A maioria dos espias reconheceu a fidelidade de Deus na qualidade da promessa, mas não acreditaram que Ele seria fiel para entregar aquela terra para eles, como cumprimento da promessa. Então, no que esses homens erraram? Eles erraram, eles se esqueceram de Deus, ou melhor, eles se esqueceram de quem Deus é. Qual que foi o erro desses homens, desses 10 espias, que olharam para o povo de Israel e falaram assim: nós vamos morrer, nós não podemos ir. O povo é gigante, as cidades são fortificadas, existem homens poderosos lá, nós não vamos conseguir derrotá-los, nós não podemos ir. Foi promessa de Deus? Sim, a terra é boa, Deus falou corretamente, mas nós não vamos derrotá-los. Se esqueceram que Deus derrotou a nação mais poderosa naquele momento. Qual que era a nação, a civilização mais poderosa naquele momento? Era a nação do Egito. Faraó era poderoso, tinha exército militar, carruagens de ferro, a nação mais sofisticada daquele momento, e Deus foi capaz de derrotar. Esqueceram de quem Deus é? Deus era aquele que estava enviando o seu povo para habitar na terra. A conquista da terra não dependia do trabalho dos espias, a terra já estava dada. Olha para o verso 3 do capítulo 13 aí, olha bem, perceba bem. Assim Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor, todos eles eram chefes dos israelitas. Verso 2, me enganei. Enviou alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas. Deus falando com Moisés, a terra que dou aos israelitas. Envie esses homens, a terra que eu já dei a vocês, a terra que eu dou aos israelitas. Então vocês só vão reconhecer, para saber quem vocês vão guerrear, para saber depois o poder que não está em vocês, mas está em Deus. Por que Deus manda? Vão lá, veja, o que eu vou fazer na vida de vocês, o que eu vou fazer na nação de vocês. Perceba que por vocês mesmos vocês não podem. Olha o tamanho do gigante, olha o tamanho do povo, olha o tamanho da cidade, olha os muros de Jericó lá. Vão lá e vejam. Só que essa terra eu já dei a vocês. Se você olhar para a realidade, para o nosso sofrimento, para as lutas que nós temos aqui, você vai ficar trancadinho no seu quarto, vai colocar a coberta assim em cima de você, vai ficar chorando. Os gigantes são muito grandes, pastor. As lutas são difíceis demais. É pesada demais. Aí Deus fala assim: olha mesmo, olha para todas as lutas que você tem. Olha para o mundo, começa a olhar todos os gigantes que você vai ter que enfrentar. Quer que eu te mostre todos os leões? Aí Deus fala assim: toma, todos os leões que você vai enfrentar agora. E na hora que vocês entrarem nessa terra aqui, o negócio vai coxar. Só que é o seguinte: essa terra que eu já estou dando para vocês, é tua. Tua. O céu é teu. Ah, Deus, eu não vou conseguir. Quem disse que você não vai conseguir? Eu já não estou te dando? Então creia. Quem é Deus? Não é o Deus que tirou do Egito? Que abriu o mar? Então. É Ele quem vai te fazer vencer. Não sei como, só vá. Que no momento certo Ele vai estratégia, Ele vai dar força, Ele vai dar habilidades para os guerreiros. Por não reconhecerem Deus, os 10 acharam que era eles que conquistariam a terra, que as coisas dependiam dele, e sucumbiriam diante de tanto peso. Deus já dera a conhecer a sua vontade, era só fazer o que Deus estava mandando. Eles preferiam seguir a sua própria visão contra a visão de Deus. Deus falou assim: a terra é de vocês, mas eles ficaram na visão deles. Nós vimos gigantes, nós vimos cidades fortes, nós vimos povos poderosos, mas Deus falou: qual que é a visão de Deus? A terra é de vocês. Se você olhar com seus olhos para as dificuldades, você vai padecer. Olhe com os olhos de Deus. Como que eu vou olhar com os olhos de Deus, pastora? Olhe com os olhos bíblicos. Quem Deus é, leia as Escrituras.
Se a gente só focar naquilo que passa na TV, nos jornais, nas notícias, e ficar só olhando com olhos de pessoas mundanas, porque muitas pessoas que estão na TV, eles olham para o mundo com os olhos de pessoas focadas somente no terreno. A gente tem que olhar com os olhos de Deus, e olhar com os olhos de Deus é conhecer as Escrituras. Podemos perder todas as visões, mas não podemos perder a visão de Deus. A nossa força é a presença de Deus, nosso vigor é ter os olhos fitos em Deus, nossa esperança é viver segundo as suas promessas. Fora disso, somos calados pelo desânimo, paralisados pelo medo e derrubados pelas tragédias. Se a gente perder a visão de Deus, nós vamos ser calados pelo desânimo, ficar como esses homens aqui, desanimados, paralisados pelo medo. Não sei o que eu faço. Vamos ficar parados, vamos ficar travados e derrubados pela tragédia. Segundo ponto, eles se deixaram vencer pelo medo, sem visão de Deus, foram tomados pelo medo. O medo cria aquilo que teme. Quando sentimos o medo diante de uma grande obra, o medo nos vence e deixamos de fazer o que podemos fazer por causa do medo. Medo é normal, meus queridos? Medo é normal. Sentir medo normal. Todos nós sentimos medo. Diante de um problema, o medo nos vence. O problema se torna maior que nós, e a nós nos sentimos cada vez menores diante desse medo. O medo nos torna como gafanhotos e agiganta o nosso problema. É normal sentir medo. O problema é quando a gente começa a sentir medo e esquecer de quem está ao nosso lado. Esse medo nos paralisar, esse medo transformar a pessoa comum em gigantes e transformar você em gafanhotos. Olha a comparação que eles fazem. Povos gigantes e nós como gafanhotos. Somos pequenos demais, não vamos vencer. Quando nos esquecemos de quem Deus é, o medo nos toma, ficamos desanimados como os 10. Parte do nosso desânimo advém das diversidades da realidade. Como eu disse, a vida não é um conto de fadas. O peso às vezes é insuportável, achamos melhor parar e desistir. Essas são as realidades da nossa vida. No entanto, parte do nosso desânimo advém da nossa visão inadequada da realidade. Parte do nosso desânimo vem da visão que nós temos de Deus, e parte do nosso desânimo também vem da visão inadequada que nós temos da realidade. Podemos ver gigantes onde há pessoas de estatura mediana. Podemos ver montanhas onde há apenas morrinhos. A nossa visão da realidade muitas vezes também nos deixa desanimado. Esses dias eu estava falando sobre que nós temos que tentar ser gratos em tudo quanto pudermos. Em tudo quanto pudermos. Em tudo. Não está falando só dos momentos bons. A gente olha, infelizmente, muitas pessoas morreram nesses últimos anos que passaram. Muitas pessoas ficaram doentes, ficaram com sequelas. Nós temos que chorar, nós temos que orar, nós temos que clamar. Mas nós temos que também pensar quantas pessoas estão vivas, quantas pessoas passaram, quantas pessoas Deus salvou. A gente tem que olhar não só pelas coisas que não temos, mas todas as coisas que nós temos. O ser humano, ele vive insatisfeito pelas coisas que não tem. O ser humano não consegue ser feliz porque ele só quer sentir alegria pelas coisas que ele não tem. E nós vamos ter tudo na vida? Nunca, jamais. Sempre haverá um celular mais novo do que o meu. Eu compro um hoje, amanhã sai um novo, eu falo assim, eu queria o outro. Não tem. Nunca vou ter tudo na vida. E a gente sempre quer ter tudo. Eu tenho hoje, já estou infeliz, mas eu quero ter o outro. A gente não vai ter tudo. Então seja feliz por aquilo que você tem. Seja grato por aquilo que você tem. Às vezes a gente olha para a realidade. Eu vou morrer. Calma. Você não sabe. Mas se mantenha firme, ore ao Senhor.
Parte do nosso desânimo advém da nossa visão errada de Deus. Quando descrevemos a nossa terra, os 10 reconheceram nela uma virtude, a promessa, mas acrescentaram o conectivo, a conexão com tudo, mas, porém, como se disséssemos: eu creio no poder de Deus, contudo, eu não serei alcançado. Eu creio que Deus é poderoso, mas acho que Deus não está me alcançando. Eu conheço as suas promessas, mas eu não mereço as suas promessas. Eu sei que Deus é um Deus de promessa, mas eu não mereço, acho que não vai dar certo. No passado, já venci inimigos, como estes agora, porém, as coisas são diferentes. A gente sempre quer ter um mas, contudo, porém, agora é diferente. Já derrotei, mas agora é outro momento. Graças a Deus, 2 deles voltaram com o mesmo relatório. 2 deles voltaram com um relatório diferente, com uma atitude diferente, com um olhar diferente. Caleb levantou a voz e os encorajou a confiar no Senhor. O comportamento e as palavras dos 2 foram bem diferentes. Foram as palavras de ações de homens de fé. Pela fé, então, eles viram uma terra a ser conquistada. Eles não viram uma terra a ser conquistada, mas eles viram uma terra já conquistada. Foram palavras e ações de homens que venceram o medo. Josué e Caleb também tiveram medo, porque homens fortes também têm. Homens fortes vencem o medo. Gente, não tenha medo. Esses gigantes aí serão transformados em gafanhotos diante de nós. Caleb, levanta-se, vamos. É Deus quem nos deu. Não tenham medo. Nós vamos vencer. Olha o que Caleb disse. Cadê o relatório? Então Caleb, verso 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos a posse da terra, é certa que venceremos. Ah, Caleb, calem a boca, fiquem quietos. Fique com medo não, gente. Vamos subir. Ô Caleb, você está doido? Tem gigantes, os muros são... Deus é por nós. Eles não vão nos devorar, é nós que devoraremos eles. O Senhor está conosco, porque haveremos de ter medo? Quando venceremos o medo com a graça de Deus em nós, nós venceremos o medo com a graça de Deus em nós. Se o crente estiver dormindo pela incredulidade, duvidará das promessas de Deus. Se o crente estiver fraco, não estiver firme na palavra do Senhor, estiver dormindo, estiver tirando um soninho, estiver com umas loucas, virgens, nós vamos dar um descanso aqui, o noivo está demorando, vamos ficar para fora, vamos ficar duvidando de que o noivo vai chegar e vai ficar dormindo, e o noivo vai chegar e vai ficar para trás. A gente não pode dormir, a gente tem que continuar se preparando, ter fé. Quero terminar dizendo para vocês, a fé é frutífera, a incredulidade é infrutífera. Quem crê, prospera, acredita, produz, pois tem fé para lançar a sua semente e se lançar na seara do Senhor. Quem crê, segue firme. A seara é grande, eu vou colocar minha mão no arado, eu não vou ter medo, eu não vou olhar para trás. Quem não crê, vai ficar duvidando, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai suprir? Será que Deus vai fazer isso? Fé é capaz de prosperar, frutifica, lança sua semente. Quem não tem, será que Deus vai multiplicar? Eu vou guardar a minha semente aqui bem guardadinho. Quem tem fé se lança. A fé olha para o Senhor, a incredulidade para as pessoas. A gente tem aqui homens que duvidaram do Senhor, olharam para as pessoas, e 2 homens olharam para o Senhor. Quem tem fé não fica olhando para as pessoas, não fica na igreja por causa das pessoas. Quem tem fé olha somente para o Senhor, que nos chamou. Já quem não acredita fica sempre olhando para as pessoas. Quem não acredita vai ficar olhando para a irmãzinha do lado, fica olhando para a Nick, fica olhando para o Luca, fica olhando para a irmã Sônia. Ah não gosto, não vou deixar de ir para a igreja porque lá tem tal pessoas assim. Quem tem fé olha somente para o Senhor, não olha para as pessoas que são nossos adversários. A fé diz, é possível, a incredulidade diz,
não é possível, não vão. Não vão. A incredulidade diz, não vão. A fé diz, vai. A fé diz como Caleb, subamos, prossiga, caminhe, não tenha medo. Mas olha aí, Caleb, o gigante, olha as muralhas. É Deus que está mandando, vá, meu filho, não pare, continua, prossiga. Eu lembro de Paulo, acabei de lembrar de Paulo agora. Paulo, vou para Roma, vou para Jerusalém. Paulo, lá tem gente esperando para te matar, Paulo. Estou indo. Os amigos de Paulo, os próprios cristãos, Paulo, você não vai. Lá você vai apanhar, lá você vai ter perseguição. Eu estou indo porque eu tenho convicção de que Deus está me mandando lá. E de Jerusalém eu vou para Roma. Você que estudou Atos, você sabe. A fé honra a Deus, a incredulidade desonra a Deus. A atitude de quem não crê mantém o Egito dentro de si. Depois desse relatório pessimista, o povo que estava com o Egito no seu coração, o povo chorou naquela noite. Se a gente observar o versículo capítulo 14 aqui, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Quem dera tivéssemos morrido no Egito. Olha a lembrança do Egito. O Egito não saiu do coração. Já saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração. Quem dera eu tivesse ficado lá atrás. Quem dera eu não me tivesse batizado. Quem dera eu não tivesse ido para a igreja. Quem dera eu não tivesse feito um voto. Quem dera eu não tivesse feito uma promessa. Voto é sério. Fez um voto com Deus e com a igreja. É sério. Quem dera eu não tivesse saído daquele lugar. Aí eles continuam ali. Ou no deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Agora a culpa voltou para o Senhor, né? Primeiro foi Moisés e Arão. Depois que eles pegam Moisés e Arão, agora vai para o Senhor. Uma desonra a Deus. Começa a reclamar, murmurar de Deus. Quem dera a gente tivesse ficado no Egito. Olha que povo ingrato. Por que o Senhor não me deixou lá no Egito? A gente não tinha pão, a gente não tinha água, a gente estava sendo escravo, a gente estava apanhando, que nem cachorro velho, estava apanhando constantemente, tendo que construir as pirâmides do Egito. Aí agora eles falam, estava sofrendo, estava ruim, estava. E agora quer voltar para aquela vida miserável. Por que eles estavam clamando o Senhor? Porque a vida estava boa, gente? Se tivesse boa, eles não tinham clamado. Estava ruim. Só que agora chega ali, simplesmente por causa de uma visão, um relatório de 10 homens que vieram com um relatório pessimista. Quero voltar. Oh, vida. Quero voltar para aquela minha vida. Estava ruim? Estava, mas acho que é melhor voltar para ela. Esqueceram de tudo que Deus fez. A incredulidade, quando a gente não acredita no poder de Deus, desonra a Deus. Pastor, eu não tenho fé. Você está desonrando a Deus. Quando você olha para a circunstância, você diminui o teu Deus e aumenta os inimigos, você está desonrando a Deus. O povo chorou naquela noite. Pela fé acreditamos que podemos vencer. A incredulidade só enxerga a derrota. Eu vou morrer, eu serei derrotado, eu não posso, eu não tenho força. Mas pela fé que nós temos em Deus, nós enxergamos, nós somos mais do que vencedores. Deus já venceu por nós. Mesmo que eu morra, ainda assim eu vencerei. O viver é Cristo, mas morrer é lucro. Para o cristão não existe derrota. A gente acredita, por mais que a gente passe pelos vales sombrios, é o Senhor quem está nos guiando. O Senhor é soberano, Ele não nos abandona. Ele está aqui, ó. Se você precisa passar por este momento, é para moldar a sua vida. É para que você possa reconhecer quem Deus é. Deus só enviou os espias. Deus podia colocar o povo sem mostrar o gigante, mas Ele mostra o gigante para eles. Ele mostra os povos, as cidades, para mostrar o tamanho da vitória que Ele vai te dar. Não é para você ficar com medo, mas é para você ver o tamanho do teu Deus, o que Ele vai fazer na sua vida. A fé que vê Deus, a fé vê Deus. A incredulidade
vê gigantes. Se você tem fé, você vê Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. A incredulidade só vai ver o tamanho das dificuldades, das lutas, dos problemas. Quem você tem que enxergar na sua vida? Será que você tem perdido a visão de Deus? Se você perder a visão de Deus, meu querido, é desânimo na certa. É querer abandonar tudo na certa. Mas se você começar, por mais que passe momentos difíceis, lutas, mas você fala assim: eu ainda sei em quem eu tenho crido. Ficar com seus olhos em Deus. Você vai dizer: vamos marchar. Deus cuida daquele que crê. Número 14, 10, está escrito que toda a congregação queria apedrejar Josué e Calebe por isso. Porém, a glória do Senhor apareceu para defendê-los. A pessoa de fé pode contar com a proteção de Deus em meio às diversidades da vida. Porém, os incrédulos não poderão desfrutar da bênção do Senhor em sua vida, nem entrarão na cidade celestial. A incredulidade, a falta de fé, não entrarão na cidade celestial. Qual que foi o problema? Esses homens, esses 10, perderam a visão de Deus e tiveram uma leitura errada da realidade. Não queira aumentar os seus problemas e diminuir Deus. Sempre foque, tenha a visão em Deus. Mantenha-se os olhos firmes no Senhor. Se lance no Senhor, coloque a sua mão no arado. Não duvide do poder dele. Senhor, eu não sei falar. Não é você que vai falar, é o Espírito Santo que vai falar. Pastor, eu não tenho poder. Mas você não tem mesmo, mas é Deus que está em você que tem o poder. Você pode chegar na sua casa, você pode orar pelos seus filhos. Você pode chegar na sua casa, você pode orar na sua casa. Pela sua casa, o Senhor guarde esse lar, é um lar de paz. Tem o Espírito Santo dentro de você ou não tem? Tem. Ele é poderoso. Então tenha fé. Deus está mostrando as lutas para você. Talvez a luta já chegou mês passado. E agora como que eu vou vencer? Deus só está mostrando a luta para você agora, para mostrar que Ele é quem vai te sustentar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Deus, nosso Pai, foram 12 homens. 12 homens, Pai. Quem nós vamos seguir? A voz do povo que está chorando, desesperado, a voz da maioria? A maioria não é a voz de Deus. A maioria era contrário a prosseguir. A maioria não tiveram fé. A maioria duvidaram do poder de Deus. A maioria daqueles homens tiveram medo, esqueceram de quem Deus é. A maioria desistiram de continuar caminhando rumo à terra que Deus já deram a eles. A maioria, Senhor, duvidaram do poder de Deus, desonraram a Deus. Mas eu não quero ser como a maioria. Eu quero ser como Josué e Calebe. Tiveram a mesma visão, o mesmo relatório da terra, mas voltaram com um pensamento diferente. Não é o que acontece com você, mas é como você reage diante dos acontecimentos. Eles reagiram de um modo diferente. Eles reagiram com coragem, eles reagiram com fé, eles reagiram com ânimo, eles reagiram acreditando que não era eles que venceriam, mas era Deus que venceria por eles. Era Deus que já dera a terra para eles. Deus já reservou um lugar para nós. Eu tenho que continuar firme. As lutas serão ferrenhas, serão.
Teremos que travar batalhas difíceis? Teremos. Há muitos povos que teremos que conquistar? Sim, teremos. Deus não escondeu as lutas de vocês. Deus mostrou as lutas que vocês vão ter que travar. Mas também fala assim: eu lutarei por vocês. Pode irem, continuem, sigam firme, não desistam. As lutas são grandes, você está vendo que a luta é grande, mas não queira colocar esse gigante como sendo muito maior do que Deus. Haja como Davi, pequenininho. Você não sabe quem que é meu Deus. Eu posso ser pequeno para vocês, eu posso ser pequeno para Satanás, mas meu Deus é muito maior do que ele, e é meu Deus quem luta por mim. Não desanime, mantenha firme seus olhos no Senhor, não perca a sua fé, não seja como a maioria. Quando todos tentarem desistir, sigam firme, lance a sua semente, lance-se no arado. Senhor, nosso Deus e Pai querido, eu te agradeço por esta manhã, te agradeço por cada louvor, palavra, instrução, reconhecimento de quem Deus é, lembrança de quem Deus é, lembrança de quem são os nossos inimigos. É poderoso sim, mas o nosso Deus é muito maior. Eu quero ter fé, Senhor. Aumente a minha fé pela leitura da palavra. Senhor, quem tem fé, Senhor, é capaz de semear. Quem tem fé se lança no arado. Quem tem fé sabe que não vai faltar, Senhor, mas sabe que o Senhor é um Deus da multiplicação, que o Senhor pode multiplicar, Senhor, aquele pouco em muito. Senhor, abençoe cada dizimista que o Senhor tem levantado nessa casa, cada ofertante, cuida, haja mantimento nos nossos lares, não deixe faltar o pão de cada dia, nos ajude em todas as nossas necessidades, tudo aquilo que precisamos, ó Pai, que possamos ser gratos pelo que temos. Olhe para tudo que você tem. Olhe para o sapato, roupa, o ar que você tem, a vida que você tem, a família que você tem, a comida que você vai ter na sua mesa hoje. Seja grato. Olhe pelo aquilo que você tem, porque tem pessoas que não vai ter o que você tem hoje. Agradeça a Deus pelo que você tem. Qualquer criança trocaria o videogame mais sofisticado do mundo pela perna que você tem agora, que você está em pé. Tem gente que não consegue ficar em pé como você tem agora. As perninhas saudáveis que você tem. Tem gente que trocaria qualquer carro para ter as pernas, a visão que você tem. E você não agradece pela visão que você tem. Tem muita gente que daria tudo pela família que você tem. E você não é feliz pelo que você tem. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Muito obrigado por cada dádiva, pelo trabalho, pela saúde, pela família, pelo café da manhã, pelo almoço, pela noite que o Senhor nos dará. Muito obrigado, Deus. Quero sair daqui alegre, contente por todas as coisas que o Senhor tem me dado na minha vida, não reclamando, mas muito obrigado, Senhor. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém.